Bom dia, bom dia, bom dia sábado a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer alguns comentários sobre nomes bíblicos para a igreja, né? Então nós queremos trazer o segundo tópico sobre esse assunto. Então nós queremos dizer para você ver outros nomes dados à igreja de Jesus Cristo. Nós temos trabalhado com vários nomes, né, que estão explícitos na palavra de Deus. Então nós queremos abrir hoje com o nome dado a noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo, nome dado para a igreja. Então, nós queremos abrir em uma passagem que está lá no Novo Testamento, e diz que no Novo Testamento Cristo é apresentado como noivo da igreja. Noivo da igreja. Então, diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuas os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? O 19 diz: respondeu-lhe Jesus: pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Uma pergunta. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão, versículo 20, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. Então, nós temos essa passagem de Marcos 18, 20. Nós temos também uma passagem que eu não vou ler, mas só vou citar, que é Efésios 5, 27. E nós temos também uma passagem lá em Apocalipse 19, 7. Né? Então, todas essas passagens da relação de Cristo com a igreja, né? Falando de seu amor sem reservas, porque ele a escolheu e por ela ele morreu, né? Então, essa é uma das palavras muito maravilhosas. Então, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo poderão o quê? Jejuar. Esse tempo é o tempo que nós vivemos hoje, que a igreja vive, né? Que nós temos um Cristo que a gente ama, preza, prega por ele, e sabemos que Cristo viveu entre os seus. Naquela época eles não precisavam jejuar, mas hoje Cristo não vive mais no nosso meio, e nós precisamos tirar alguns momentos da nossa vida para jejuarmos. Então, nós temos tudo isso para poder abordar, amém? Vamos abrir lá também Apocalipse, que também Apocalipse fala do futuro da igreja, né? Futuro da igreja, Apocalipse 19, 7. 19, 7. O que ele diz lá? Alegremos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas
as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Aleluia! Então esse é o momento de nós nos alegrarmos, né? Como diz, alegremos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aleluia! Então, isso é maravilhoso. Então, nós temos que saber disso. Então, Apocalipse 21, 2 também ele diz o seguinte, a partir do versículo 1, ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E o versículo 2, o que ele quer dizer? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aleluia! Então a igreja, ela tem um futuro maravilhoso. Então é o que esses versículos estão dizendo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da onde? Do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Aleluia! Então, uma lição notada em tudo isso é o amor entre Cristo e a sua igreja. Cristo ama a sua igreja. Cristo me ama, Cristo lhe ama, né? Então nós devemos fazer sempre a vontade deste Cristo maravilhoso. Então, Cristo, ele é fiel. Aleluia! Então, a igreja, ela é a noiva de Cristo. Aleluia! O segundo ponto também dito sobre o povo de Deus. O povo de Deus. Aleluia! Então, no Novo Testamento, a igreja é o povo de Deus. É o novo Israel. É o novo Israel. Aleluia! 2 Coríntios, se não me falha a memória, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui qual é a passagem, 6,16. 6,16, eu vou ler somente essa passagem, mas nós temos muitas outras passagens. Nós temos Gálatas 6,16, 1 Pedro 2,9 e Tito 2,14, que vai falar sobre o povo de Deus. Mas eu quero me referir a 2 Coríntios 6,16, que diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Uma pergunta, né? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Então, nós somos o povo de Deus, né? Ele habita e anda entre nós. Deus habita e anda entre nós. Ele diz na sua palavra que ele serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Então essa é a palavra maravilhosa para nós. Nós temos que nos lembrar, né? Que a palavra traz uma pergunta: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então, aquele que é de Deus, então não tem que haver nenhuma comunicação com ídolos mortos, né? Nós somos pessoas viventes, que temos um Deus poderoso. Então ele diz, porque nós somos santuários de Deus, o que? Vivente. Então, nós vivemos, nós somos santuário de Deus, Deus habita em nós. Aleluia! Então, os cristãos tornaram-se os sucessores da antiga nação hebreia como povo de Deus. Então, nós somos sucessores, né, da antiga nação hebreia como povo de Deus. Então, ser povo de Deus é ter chamado divino. Aleluia! A igreja é a comunidade viva. Entenda isso. A igreja é a comunidade viva daqueles que responderam ao chamado de Deus, né? Então eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, né? Então, como a igreja dele, eu sou a igreja. A igreja é a comunidade viva daqueles que responderam ao chamado de Deus. Deus cuida do seu povo. Aleluia! Deus cuida de mim, cuida de você. Deus cuida da sua igreja. E Ele espera que a sua igreja seja seu povo. Aleluia! Sem reservas e que lhe seja o quê? Fiel. Aleluia! Fidelidade. Então nós estamos falando sobre Deus, que Deus é fiel, Deus cuida do seu povo, né? E Ele espera que sua igreja seja fiel a Ele, sem nenhuma reserva. Aleluia! Efésios, vamos abrir lá mais uma vez em Efésios 5, 26, e nós vamos estar encerrando esta palavra, esta leitura de Efésios 5, 25 a 27. É uma conclusão que nós fazemos para esta manhã. Então, ele diz lá, 25, 27, 25, 27, 5, 25, 27, aleluia! Efésios 5, 25 a 27. O que ele diz lá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia! Sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, aleluia, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Isso é uma comparação, né? E o 25 é aquilo que nós queremos transmitir. Maridos,
amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo, o que tem? E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Aleluia. E o 27, para finalizar, ele diz, para apresentar a si mesmo, o quê? Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém, uma igreja santa e sem defeito. Então, isto é que o versículo 27, que eu quero concluir, quer falar a respeito da igreja, né? Como povo de Deus que ela é, como nós falamos aqui, que Deus cuida do seu povo, né? E espera que a sua igreja seja seu povo sem reserva e lhe seja fiel, que seja puro e santificado. Então, essa é a figura da igreja. Aleluia. Então, 27 ele diz, para apresentar a si mesmo igreja, o quê? Gloriosa, sem mácula, né? Sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa. Nós somos uma igreja que devemos ser santos e sem defeito. Aleluia. Então essa é a palavra minha para esta manhã, para falar sobre a noiva de Cristo, né? Sobre esses nomes bíblicos para a igreja de Jesus Cristo. Noiva de Cristo e povo de Deus. Amém? Deus seja com todos nós. Amém.